Oi, gente, mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso do menino Pedrinho, um caso que aconteceu aqui em Brasília. Eu já conheci esse caso e eu acho ele bem interessante. Em 20 de janeiro de 1986, uma família passou a viver momentos de tormento à procura do seu bebê desaparecido. Tudo aconteceu em uma maternidade aqui de Brasília, quando Jairo Tapajós e Maria Auxiliadora tiveram seu terceiro filho. O casal já tinha duas filhas e esse seria o primeiro menino do casal, então a família estava muito feliz e eles decidiram dar o nome da criança de Pedro, que era chamado carinhosamente de Pedrinho quando ainda estava na barriga. E após dar à luz, a Maria passou só 13 horas com Pedro antes de tudo acontecer. Então, em um certo momento, no dia 20, uma mulher entrou no quarto dizendo ser assistente social. Ela falou para Maria que ela precisava pegar o Pedrinho e levar para fazer alguns exames no hospital. E além disso, que ia trazer ele de volta logo logo. Mas assim que essa mulher pegou a criança e saiu do quarto onde a Maria estava, ninguém mais encontrou ela. E aí começou uma busca gigante que durou 16 anos pelo menino. E a partir desse momento, a Maria fez um retrato falado da mulher para a polícia, e com isso, ao longo dos 16 anos, foram feitos vários exames de DNA em vários meninos que poderiam ser o Pedro, mas nenhum deu positivo, então a busca continuou. Já em novembro de 2002, a polícia recebeu uma denúncia de uma mulher que se dizia ser participativa de ONGs de crianças desaparecidas. Ela contou para a polícia que frequentava a casa de um casal e que esse casal tinha um filho. Ele era o único filho homem da família e que ela achava ele muito parecido com o Jairo Tapajós, né, do bebê desaparecido, porque o menino tinha algumas características parecidas com ele, como uma característica na orelha, e ele tinha uma mancha idêntica à do Jairo no pé. Ela falou para a polícia que esse menino se chamava Osvaldo Júnior, em homenagem ao pai dele. Ela falou que ele tinha algumas irmãs e que todos pareciam viver bem. Então, quando ela deu esse depoimento para a polícia, principalmente quando ela falou sobre as características do menino, isso despertou a curiosidade da polícia e fez com que eles abrissem uma investigação. Então, a partir daí, eles passaram a vigiar o menino. Eles descobriram onde ele morava, onde ele estudava, qual a rotina dele no dia a dia. Em uma dessas investigações, a polícia descobriu que o menino dirigia sozinho para a escola todos os dias e ele só tinha 16 anos. E como não é permitido por lei, foi uma coisa que ajudou eles a pegarem o menino para conseguirem fazer um teste de DNA ou uma investigação mais aprofundada junto com os pais. Então eles pegaram o menino, levaram para a delegacia e disseram a ele que ele estava sendo preso porque estava dirigindo sem habilitação. Chegando na delegacia, eles ligaram para a mãe dele, dizendo que ele havia sofrido um acidente porque eles queriam conversar com a mulher que era responsável por cuidar dele. E essa mulher era Vilma Martins. E quando a Vilma chegou transtornada lá na delegacia atrás do filho, a polícia explicou para ela que ele não tinha sofrido um acidente, explicou que eles estavam fazendo uma investigação com a família e com o menino sobre um caso de um bebê desaparecido. Na hora ela negou, falou que não tinha nada a ver, que o filho era dela mesmo, mas em um certo momento ela acabou mudando a versão dela dos fatos e disse que na verdade o menino era adotado. Então a polícia pediu para ela os documentos da adoção e ela disse que não tinha esses documentos. E aí ela contou a forma como ela adotou esse menino. Ela disse que um gari estava vindo de Brasília lá para o Goiás, que é onde tudo aconteceu, e que esse gari não queria essa criança, e como ela não queria que a criança ficasse abandonada, ela resolveu adotar essa criança. E aí ela fazendo essa adoção, ela acabou registrando o menino no nome dela e no nome do esposo dela na época. Então, como tinha esse fato de que o menino não era filho biológico dela, a polícia resolveu pedir para que ela deixasse o menino fazer um exame de DNA junto com o Jairo, porque na época a polícia falou pro Jairo sobre essa situação com esse menino e que talvez poderia ser filho dele. E ele resolveu não contar para a esposa porque já haviam feito muitos testes de DNA e todos deram negativos. E ele fala que toda vez que esses testes eram feitos e davam negativo, ela ficava muito decepcionada e era um transtorno para ela. Então ele resolveu fazer o teste de DNA sozinho, porque se desse negativo, ele não precisaria contar isso para a esposa. Mas a Vilma, por ser mãe dele, não permitiu que ele fizesse o exame de DNA.
Então eles foram embora da delegacia. Mas um tempo depois o menino entrou em contato com a polícia e com o Jairo para fazer o teste de DNA. Ele disse que foi uma recomendação da sua própria mãe para que ele fizesse só por desencargo de consciência, porque eles sabiam que ia dar negativo. Então Jairo e o menino fizeram um teste de DNA e o exame deu positivo, então aquele era mesmo o filho do Jairo. E até aquele momento que eles descobriram que o exame de DNA deu positivo e que o menino era filho do Jairo e da Maria, a Vilma não era considerada culpada. Então as pessoas e a polícia acreditaram na história do gari que levou o menino de Brasília para o Goiás. E o primeiro encontro do menino com a família biológica aconteceu e foi tudo supervisionado pela Vilma. E a Maria conta que assim que ela bateu o olho na Vilma, ela lembrou da descrição que ela deu para a polícia da mulher que saiu do hospital com o seu filho, mas ela decidiu não contar nada para ninguém. Então, após esse primeiro encontro, a família tentou marcar outros encontros com o menino para eles continuarem se vendo, mas todos esses encontros eram cancelados e eram proibidos pela Vilma, que não permitia que o menino fosse ver a família biológica. Então, claro que isso gerou uma revolta na Maria e, diante dessa situação, ela resolveu falar para a polícia sobre como a Vilma era parecida com a descrição da mulher que ela deu para a polícia em 1986. Isso despertou a curiosidade da polícia, então eles decidiram reavaliar o caso e eles chamaram a Vilma para depor. E ela continuou com a mesma história do gari, dizendo que ele levou o menino para o Goiás. A polícia já não estava mais acreditando nessa história, porque o retrato falado que eles tinham da mulher na época do sequestro era muito parecido com a Vilma. Então a polícia resolveu investigar o passado da Vilma e descobriram que ela tinha feito uma laqueadura 20 anos atrás, ou seja, antes do menino nascer. Então não tinha como ela ter tido esse filho. E a irmã da Vilma também contou que um dia a Vilma e o irmão dela foram para Brasília de carro e quando eles voltaram com um bebê. E durante a investigação, eles levantaram a hipótese da Roberta, uma das filhas da Vilma, não ser filha biológica dela. Porque quando a Vilma e o Osvaldo, que era o pai do menino, se casaram, ela já tinha a Roberta. E a Roberta não tinha um pai registrado em cartório, então ele assumiu a Roberta como sendo filha dele e registrou ela. E pouco tempo depois deles se casarem e a Roberta ter sido registrada, aconteceu toda essa história com o Pedro e o Osvaldo, que tinha falecido 2 meses antes da investigação começar. Ele não sabia que o seu filho não era seu filho, porque na época a Vilma contou para ele que estava grávida. Então, a partir dessas informações, a polícia sugeriu que a Roberta fizesse um teste de DNA, porque havia uma família que estava procurando uma menina desaparecida, que também havia sido raptada, que tinha 21 anos. Mas a Roberta não quis fazer o teste de DNA. E como ela fumava muito, a polícia acabou usando uma das bitucas de cigarro dela para fazer o teste de DNA com essa família e deu positivo. Então foi comprovado que a Roberta não era filha da Vilma, e sim de uma mulher chamada Maria Aparecida. A Roberta chegou a se encontrar 1 ou 2 vezes com a mãe biológica, mas ela decidiu não manter contato e queria continuar morando com a sua mãe, a Vilma. E após tudo isso, a Vilma fugiu e ela ficou desaparecida durante 15 dias e ela foi encontrada em uma periferia, dentro de um sofá, numa casa em que tinha uma mulher que também era fugitiva. Então ela foi presa e foi condenada a 8 anos. Mas dentro da cadeia, a Vilma se envolveu com fraudes e apostas. Ela acabou sendo condenada novamente e dessa vez ela foi condenada a 19 anos de prisão. Mas a Roberta usou alguns recursos e um advogado e conseguiu reduzir a pena da Vilma, fazendo com que ela cumprisse apenas 5 anos. E hoje em dia ela já tá fora da prisão. Hoje em dia o Pedro é casado, ele tem filhos, é formado em Direito e Advocacia. Ele ainda tem contato com a Vilma, mas mesmo com tudo isso que aconteceu na vida dele, ele conseguiu criar um laço forte com a família biológica dele. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários uma sugestão pro próximo vídeo. Me falem o que vocês acharam desse vídeo. Até a próxima e tchau!